Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas. Hoje eu vou resolver alguns exercícios de convecção térmica, começando por esse aqui, que é um pouquinho complexo. Vamos tentar entender ele. Em uma instalação industrial, ar quente a 300 graus Celsius flui sobre uma placa fina metálica plana com velocidade de 36 km por hora. Como a placa contém alguns sensores, a mesma deve ser mantida a uma temperatura de 27 graus Celsius. Para isso, utiliza-se um sistema de refrigeração composto por tubos sob a placa, por onde circula água de refrigeração. Considerando que a placa é quadrada, com 1,5 metros de lado, determine o fluxo de calor a ser extraído pelo sistema de refrigeração para manter a placa na temperatura de 27 graus Celsius. Eu já deixei os dados do exercício aqui anotados para facilitar. Então, vamos começar, vamos entender o que cada um deles quer dizer. Essa aqui é a velocidade do fluxo de ar, né? A velocidade do ar que ele passa pela placa. Lembrando que a ilustração do exercício é essa, né? A gente tem a placa com 1,5 metros de lado, né? De uma placa quadrada, e o ar quente passa sobre ela, aquecendo ela. Só que o exercício quer que essa placa se mantenha a uma temperatura de 27 graus Celsius, sendo que o ar quente está a 300 graus Celsius. Então, sabendo agora como é que funciona o exercício, vamos tentar entender os dados que ele passou. O exercício informou a velocidade do ar, né, que ele passa sobre a placa, que é 36 km por hora. Nós já vamos adiantar e mudar isso aqui para metros por segundo, né? É só dividir por 3,6. E fazendo essa divisão, a gente tem que é igual a 10 metros por segundo. Então, a gente já tem que a velocidade do ar é 10 metros por segundo. Essa aqui é a largura, né? A largura da placa, que é 1,5 metros. Esse V é a viscosidade cinemática, né? Viscosidade cinemática do ar, que ela é dado como 3,13 vezes 10 a menos 5. Esses três valores, esses três dados aqui, a viscosidade cinemática do ar, a condutividade térmica do ar e o número de Prandtl, eles são tabelados com base em como é que se diz? Na temperatura da película. O que é a temperatura da película? A temperatura da película, ela é chamada assim, nada mais é do que a média da temperatura da placa mais a temperatura do ar. É a média delas. Então, é só somar as duas e dividir por 2. Se a gente fizer isso, vai ser 27, que é a da temperatura da placa, da chapa, é 27 graus. A temperatura do ar é 300 graus. A gente soma e divide por 2. Vai dar um valor de 163,5 graus Celsius. Esse valor aqui é só a gente olhar na tabela de propriedades do ar que a gente vai chegar a esses três dados que foi passado aqui, ó. Que a viscosidade é igual a 3,13 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. A condutividade térmica do ar é 3,64 vezes 10 a menos 2 watts por metro Kelvin. E o número de Prandtl é 0,687. É adimensional. Então, já que a gente tem todos esses dados, vamos partir para o exercício. A primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular o número de Reynolds. Então, a gente vai usar uma das fórmulas do número de Reynolds e vamos calcular ele. Por que a gente vai calcular ele? Você já vai saber. Então, vamos usar essa fórmula aqui, ó. Velocidade vezes a largura dividida pela viscosidade. Então, vamos substituir os valores. A velocidade é 10 metros por segundo. A largura é 1,5 metros. A viscosidade é 3,13 vezes 10 a menos 5. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar um resultado de 478,522. O número de Reynolds também é adimensional. E agora, dependendo desse valor que a gente encontrou, porque a gente precisa saber qual a equação que a gente vai usar do número de Nusselt, que a gente vai precisar dele para poder encontrar o fluxo de calor.
para poder resolver esse exercício. Então, a gente vai partir da seguinte condição. Se o número de Reynolds for menor que 500.000, se o número de Reynolds for menor que 500.000, a gente vai usar essa equação aqui, ó. Vou colocar ela aqui embaixo. O número de Nusselt é igual a 0,664 vezes o Reynolds elevado a meio, que seria a raiz, vezes o Prandtl elevado a meio. Ou, se o número de Reynolds for menor, quer dizer, for maior que 500.000, a gente vai usar essa equação para calcular o número de Nusselt. Nusselt é igual a 0,0296 vezes o Reynolds elevado a 4/5 vezes o Prandtl elevado a 1/3. Então, a gente tem essas duas condições. Como o número de Reynolds deu menor que 500.000, nós vamos usar essa equação. Então, a gente vai calcular agora o número de Nusselt, partindo dessa equação. Vamos colocar a equação aqui e já vamos substituir os valores. É 0,664 vezes o Reynolds, vamos colocar o valor do número de Reynolds aqui, 478,522 elevado a meio, vezes o número de Prandtl, que é esse aqui, 0,687 elevado também a meio. Então, essa conta aqui, essa equação, vai dar um valor de 380,71. O número de Nusselt também é adimensional. Agora que a gente conhece o número de Nusselt, nós vamos usar uma outra equação dele. Nós vamos partir para outra equação dele, para dessa vez encontrar o coeficiente de película. Nós vamos usar essa equação agora. Nusselt é igual a H, esse é o coeficiente de película, vezes a largura, dividido pela condutividade térmica do ar. Então, nós vamos isolar o coeficiente de película. Nós vamos isolar ele na equação. Vai ficar Nusselt vezes o K dividido por L. Substituindo os valores, o número de Nusselt a gente acabou de achar que é 380,71 vezes a condutividade térmica do ar é 3,64 vezes 10 a menos 2, dividido por 1,5. Isso aqui vai dar um valor de 9,24 watts por metro quadrado Kelvin. A gente acabou de achar o coeficiente de película. Agora que a gente conhece o coeficiente de película, nós vamos usar a equação de Newton, para poder achar o fluxo de calor, que é o que a gente quer no exercício. Então, nós vamos usar a equação de Newton agora, que é o fluxo de calor é igual ao coeficiente de película vezes a área vezes a variação de temperatura. Aqui é a temperatura do ar e aqui é a temperatura da placa. Então, substituindo os valores, vamos usar 9,24 no coeficiente de película, vezes a área. É só a gente pegar o lado ao quadrado, né? Porque como é uma placa quadrada, como diz no exercício, a gente pega o lado ao quadrado. Então, é só pegar 1,5 ao quadrado. Isso vezes a variação de temperatura.
A variação de temperatura nós também temos que mudar para Kelvin, porque a gente tem que trabalhar no sistema internacional. E para mudar para Kelvin, a gente só precisa somar com 273. Então, somando 300 graus 300 com 273, vai dar 573 Kelvin. Essa aqui de 27 vai somando com 273, vai dar 300 Kelvin. Então, a gente já acabou de converter a temperatura para Kelvin, e agora vamos usar ela aqui. Nós vamos pegar a temperatura aqui aqui 573, que é a do ar, menos 300, que é a da placa. Agora, substituindo os valores, nós vamos achar que o fluxo de calor, que deve ser extraído do sistema para manter a placa com a temperatura de 27 graus Celsius, ele vai ter que ser igual a 5.674,83 watts. É isso que a gente queria encontrar no exercício. Um outro exemplo de convecção térmica de um exercício seria esse aqui. Um cabo elétrico de 10 milímetros de diâmetro tem resistência elétrica por unidade de comprimento de 0,001 ohms por metro e é revestido por uma camada de material plástico de 1 milímetro de espessura e condutividade térmica de 0,20 watts por metro Kelvin. O cabo vai ser utilizado em um ambiente cujo ar está na temperatura de 27 graus Celsius, com coeficiente de película de 10 watts por metro quadrado Kelvin. Se o plástico usado suporta no máximo 177 graus Celsius sem se derreter, determine a máxima corrente elétrica que pode passar pelo cabo. Eu coloquei os dados aqui no exercício com a ilustração dele, né? Esse aqui seria a parte, a gente olhando por dentro do cabo elétrico, que ele tem esse aqui é o raio do cabo, o R1. O R2 seria o raio do cabo mais a espessura da camada de plástico que foi acrescentada nele, do revestimento de plástico. E ele tem um fluxo de calor dentro dele. Então, os dados que foram informados do exercício são o R1, que seria o raio do cabo, né? Que ele falou que é 5 milímetros. Como o diâmetro é 10 milímetros, o raio é metade do diâmetro, então o raio é 5 milímetros. Então, foi acrescentado 1 milímetro de espessura no fio, ou seja, o raio 2 é 5 milímetros mais 1 milímetro, que dá 6 milímetros. A gente já pode converter isso aqui para metros, né? Que 5 milímetros dá 0,005 metros e 6 milímetros dá 0,006 metros, convertendo já para metros. O K, que é a condutividade térmica do ar, ele deu que é 0,20 watts por metro Kelvin. E o H, que é o coeficiente de película, ele deu que é 10 watts por metro quadrado Kelvin. Então, com base nisso, a gente precisa achar mais um dado do exercício, que seria a largura, o comprimento do cabo que a gente vai trabalhar. Só que o exercício deu um dado que muitos podem não perceber, mas ele falou no início dele aqui, ó, um cabo elétrico de 10 milímetros de diâmetro tem resistência elétrica por unidade de comprimento de 0,001 ohms por metro. O que a gente pode tirar disso? Que em um metro desse cabo, nós temos uma resistência igual a 0,001 ohm. Então, a gente pode tirar esse dado do exercício, que em 1 metro de cabo, nós temos uma resistência de 0,001 ohms. Então, com esses dados, a gente já pode começar a resolver o exercício. O que a gente tem que fazer agora? A gente precisa calcular o fluxo de calor
que, né, na temperatura de 177 graus Celsius, que seria essa aqui, ó, que é a temperatura máxima que o plástico vai suportar. Então, nós temos que identificar o fluxo de calor nessa temperatura. Então, vamos usar essa fórmula aqui, ó. O fluxo de calor é igual à temperatura máxima menos a temperatura do ar dividido pela resistência térmica na convecção do plástico, que seria o RP, mais a resistência térmica de convecção do ar. Com a equação montada, nós vamos expandir ela um pouco mais. Eu vou repetir ela aqui embaixo. Nós vamos expandir ela um pouco mais. Então, a gente pode dizer que o fluxo de calor é a temperatura máxima menos a temperatura do ar dividido, vamos fazer uma divisão maior aqui, pelo logaritmo linear, o ln é o logaritmo linear do raio 2 dividido pelo raio 1, raio 2 dividido pelo raio 1, isso dividido pela condutividade térmica vezes 2 π L mais 1 sobre o H, que é o coeficiente de película, vezes 2 vezes π vezes o R2, que é a soma dos raios, né? O R2 não é a soma dos raios, na verdade é a soma do raio do fio mais a espessura do plástico que foi acrescentada a ele, foi envolvida por ele, vezes o L. Substituindo os valores, nós vamos ter 177, que seria a temperatura máxima, menos 27 graus, que é a temperatura que é a temperatura a temperatura ambiente, né? Então, isso dividido pelo ln de 0,006 dividido aqui dentro pelo 0,005. Essa aqui é a divisão dos raios do R2 dividido pelo R1. Isso aqui também dividido. É um exercício meio complicado por causa dessas contas aqui, dessas fórmulas. 0,20, que é o valor do K, perdão. É o valor do K, da condutividade térmica, vezes 2 π, e o L é 1. Então, a gente só coloca ele aqui. Mais 1 dividido por 10 vezes 2 π vezes 0,006. Aqui não vai caber. 006 vezes o 1. Aqui teria mais 1, mas como a multiplicação do 1 não faz diferença, seria vezes o 1 aqui do L, mas tudo bem. Então, essa equação aqui inteira vai dar um valor que a gente vai descobrir que o fluxo de calor nessa temperatura de 177 graus Celsius vai ser igual a 53,72 watts por metro. Então, como a gente presta bem atenção nesse detalhe, como descobrimos que o fluxo de calor é 53,62 watts por metro, tem um detalhe. Nós estamos trabalhando com um comprimento do fio de 1 metro. Então, aqui, no lugar desse metro, a gente poderia colocar 1 metro. Todo número dividido por 1 é esse próprio número. Então, a gente pode simplesmente chamar esse fluxo de 53,62 watts, porque o metro é 1. Então, não precisa repetir ele aqui embaixo. Então, esse é o fluxo de calor. E o que pode ser chamado disso também?
Esse aqui também pode ser chamado da potência elétrica nessa temperatura. Então, a gente acabou de descobrir que a potência elétrica nessa temperatura de 177 graus Celsius é 53,62 watts. Sabendo disso, nós vamos usar a equação da potência elétrica lá na lei de Ohm e vamos colocar ela aqui. Potência é igual a R vezes I elevado ao quadrado. A gente acabou de achar a potência, nós precisamos achar, lembrando que a gente quer achar a corrente, a máxima corrente elétrica, que no caso já é a máxima, porque a gente já está trabalhando com a máxima potência, né, na máxima temperatura, então, consequentemente, essa vai ser a máxima corrente. Então, vamos isolar a corrente, a gente isola ela, I é igual a raiz de P dividido por R. Como é I ao quadrado, raiz de P dividido por R. Então, a gente vai ter que o I é igual o P. A gente acabou de achar que é 53,62. Esse aqui é a raiz. Dividido por 0,001. Que é o R para 1 metro de cabo. Lembra que eu falei que é 1 metro? O R que é para 1 metro. Então, 0,001. Isso aqui nós vamos descobrir que a corrente máxima, corrente elétrica máxima, nesse que pode passar pelo cabo, é 231,6 amperes. Era isso que a gente queria achar. Obrigado.